Meus queridos, tudo bem? Já são a última vez que eu gravei a última aula, acho que foi uns dois meses e pouco sobre a Indonésia. Prazer novamente retomar esse grande projeto agora. Para aqueles que estão me acompanhando, e a gente vai ver sobre agora a vasta e rica história da Índia. Isso aqui é a primeira aula. Aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Emiliano Unzerton, já sou pesquisador, escrevo sobre história asiática, isso inclui também a indiana. Esse vídeo, e ao longo dos próximos vídeos, eu vou tentar ser o mais breve possível, mesmo porque isso aqui é um curso de introdução, tá, da história indiana. Não tenho nenhuma pretensão de de esgotar a riquíssima e diversa história indiana. Mas isso aqui é como se fosse um primeiro passo, que vocês venham, me acompanhem, para a gente refletir. Eu vou ainda mostrar aqui o meu canal no YouTube, tá? Eu coloco todos os vídeos, Tailândia, Indonésia. Eu recentemente escrevi sobre a história do Irã, um livro, Sudeste Asiático, Tibete, China, Japão, Coreia. Tem todas as aulas estão gravadas aqui, tá? Vocês podem acompanhar, assistir à vontade. Pode se inscrever, eu sempre coloco aulas aqui, inclusive essa, né? E sobre o que a gente vai ver na história da Índia, eu vou me basear muito nesse meu livro, História da Índia, que eu escrevi há alguns anos. Esse livro, ele está à venda na Amazon. Então, se vocês colocarem História da Índia Emiliano Unzer, isso aqui é a capa, né? Versão digital, que é mais em conta. A impressa, uma vez você tem que pegar da Amazon dos Estados Unidos. Eu também inseri na íntegra o que eu escrevi História da Índia no meu livro maior, que é a História da Ásia. Isso tem formato impresso, formato digital aqui na Amazon brasileira. Se não tiver impresso, vocês têm que pedir e eventualmente chega na Amazon aqui do Brasil, né? Mas a versão digital é mais barata, né? Isso não fica meu critério, isso fica a questão dos custos de impressão da Amazon. Mas esse livro, vocês vão ter um vasto material para vocês acompanhar as várias regiões, inclusive a Índia, Sudeste Asiático, China, Coreia, Japão, enfim. O livro, eu tive que compactar esse livro para não passar de 800 páginas. Eu tive que tirar, na versão impressa, eu tive que tirar mapas, figuras, muitas, para baratear o custo. Então ficaria muito caro, né? Muito grande. Enfim, eu acho que era isso que precisava primeiro esclarecer para vocês, né? As referências. Muita gente me procura, fala, mas os livros onde estão à venda? Quais são? Então esse seria o primeiro passo para vocês. Então a gente vai começar a refletir sobre as origens da história indiana, né? Eu acredito que muitos de vocês, de alguma maneira, têm alguma familiaridade com a geografia do subcontinente indiano. O fato é que ela e foi uma porção larga de terra que se desprendeu há milhões e milhões de anos atrás, e ela se defrontou com a massa asiática que ergueu essa magnífica cordilheira dos Himalaias e também as menores, como o Hindu Kush e Karakorum, que separa aqui a região norte e noroeste do subcontinente indiano. E daí disso vem, primeiro, uma quantidade de rios, né? Rios magníficos, ah, como o Ganges, o Yamuna, o Brahmaputra, e também os que compõem essa região mais a noroeste do Rio Indo. Agora, a gente tem que entender o seguinte: existe aí, só botar aqui existe aí algo que a gente precisa notar. Primeiro, vocês estão vendo aqui que existe o passe do Khyber, e que dá acesso à região da Ásia Central, mais a noroeste. Esse aqui geralmente é a passagem onde depois vieram vários povos, inclusive povos, os árias, os arianos, que a gente vai ver, para as regiões mais nessa bacia do Rio Indo e depois na bacia do Rio Ganges, né?
Isso é fundamental, esse entendimento geográfico, para entendermos o deslocamento de populações, né? Então, o que a gente tem? Não que esses áreas, os arianos, que não tem absolutamente nada a ver com o que foi depois deturpado com a ideologia nazista, mas o fato é que são povos que vieram da Ásia Central se estabelecendo nessa região, mas existiam antes povos, antes da chegada desses áreas, desses arianos, né? Então a gente tem as evidências, por exemplo, ao longo do rio, da bacia do Rio Indo, de cidades como, por exemplo, Mohenjo-Daro e de Harappa. E isso aí geralmente aponta para uma data mais ou menos entre 2600 e 2000 a.C., né? E depois aí vai ter o declínio, mais ou menos em torno de 1500 a.C., o que até hoje intriga os arqueólogos, os estudiosos a respeito de como é que sumiu, para onde foram, porque foram cidades muito bem organizadas. A gente tem aqui algumas fotos de Mohenjo-Daro, muito bem estruturados, uma estrutura urbana notável de reservas de água, de canais de drenagem dessas águas. Então cada habitação tinha uma reserva pequena, um tanque de água. Tinha uma reserva maior aí no meio, que está na figura direita. As ruas estão muito bem estruturadas, né, no formato de enquadradas. Você tem uma parte alta aqui, em detrimento da parte mais baixa, que pode ter sido ou um palácio ou um templo, não se sabe. E não existiam muralhas, né? Então, é uma coisa que intriga. Se não há sinais de muralhas, provavelmente viviam uma situação de paz. E você pode reparar que existe aí uma distância considerável entre as ruínas de Mohenjo-Daro e Harappa, né? Provavelmente 700 a 800 quilômetros entre eles. E não foram somente essas duas. Os arqueólogos hoje estão achando 40, 60 locais diferentes na região do Indo, que apontam para as mesmas características de organização urbana e de manifestação artística cultural. Então existia já uma rede aí de ligação, de similaridade entre essas cidades. E hoje a gente já tradicionalmente fala da cultura harapana, né, de Harappa, ou de Mohenjo-Daro. Isso vai se situar mais ou menos em 2600 a 1500 a.C. Essas ruínas hoje é tema de muito debate entre os indianos. Por quê? Porque alguns apontam que foram povos que esse é quase consenso, né? De que não tinha nenhuma ligação com os arianos. Isso foi muito antes dos arianos. Os arianos vieram somente em 1200 a.C., então depois que eles declinaram, depois de um tempo ainda vieram depois os arianos, que são povos nômades, seminômades das estepes asiáticas, e trouxeram a novidade. Por exemplo, existem relatos, né, as escritas mais antigas da vida dos Árias, que é o Rig Veda. Ele descreve a vida deles, os deuses que eles cultuavam, a vida deles, e eles não apontam o gado, por exemplo. Eles não mencionam a questão da agricultura muito em evidência, eles mais evidenciam a questão da adoração do fogo, do cavalo, né, da guerra. Então isso é muito ligado a uma vida do nomadismo, mas pouco ainda com relação à vida sedentária. E Mohenjo-Daro e Harappa apontam uma vida urbana muito sofisticada, já estabelecida. Então é totalmente diferente do que o Rig Veda aponta. Alguns falam que eram povos que já estavam habitando muito antes da chegada dos Árias, e não se sabe de quem que é. Agora, hoje você tem um grande debate na Índia, fala assim, mas isso pertenceu aos dravidianos, que foram mais para o sul, e realmente os dravidianos foram mais para o sul ali, e constituíram uma cultura, uma literatura e língua completamente diferente do norte da Índia, e em detrimento do que vieram depois, a influência que vai vir com os áreas no norte indiano, na região do Indo e principalmente na bacia gangética, mais a centro e a leste
do norte indiano. Então isso tudo é um motivo de muitos debates, não se sabe. E o que causou ainda mais consternação e maravilhamento ao mesmo tempo, eu vou diminuir aqui minha imagem, desse período, vão ser imagens, né, do, desse período. E já revela uma arte, primeiro, muito sofisticada. Você tem uma figura que remete a um líder ou um sacerdote dessa época, né? Não se sabe qual era a função, né? Mas pode ser uma mistura de líder e também uma proeminência espiritual, né? Não se sabe, né? É tentador a gente começar a falar, olha, não, isso aqui já é o indício de sacerdotes que depois vão se estabelecer uma casta sacerdotal, que vão ser os brahmanes. Isso é tentador, mas isso é muito perigoso fazermos essa ligação. Ainda temos muito mais interrogações do que esclarecimentos a respeito desse período. Existe também uma espécie de plaquetas, de selos pequenos que se colocava pendurado no pescoço desse período, por exemplo, o retrato do gado. Né? Nesse caso aqui, até alguns falam que é um unicórnio, mas eu vejo mais como um gado, como, por exemplo, o zebu. Né? Também existe uma figura que, já numa posição iógica, né? Entre o meio selvagem, né? De elefantes, de outros animais ao redor dele, que remete até o conceito do senhor que hoje se atribui a Shiva, do Pashupati, que é a divindade da selva, do meio selvagem. E essa posição iógica é uma coisa extraordinária, porque talvez tenhamos aí ecos das origens mais remotas da prática iógica, que ela corre completamente paralelo, né, a todas as outras tradições que vão começando a se acumular e chegar na história indiana. Isso é uma coisa que até gostaria de enfatizar para vocês, né? A Índia, eu fui muito influenciado pelas aulas do professor Vinay Lal, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e ele fala que, na verdade, a história indiana ela é composta muito por camadas e camadas de povos, culturas, que chegam e assimilam as culturas locais, e os áreas não são diferentes, tá? Porque até um tempo atrás achava-se que os áreas vieram e dominaram, invadiram. Não é bem assim, na verdade é muito mais uma convivência, uma adaptação aos costumes locais, onde eles iam chegando, a ponto de eles começarem a se tornar povos sedentários. Trouxeram sim novidades, trouxeram cavalo, trouxeram os conceitos da religião, do culto do fogo, do sol, né? Até mesmo o conceito que se praticava nos textos mais antigos relatados, o sacrifício do cavalo, né? O ferro, a metalurgia do ferro, que não era conhecida entre os harapanos nem em Mohenjo-daro, que sabiam trabalhar o cobre ou o bronze, mas não o ferro. Talvez, e aí certamente isso deu uma superioridade bélica, né? E também questões agrícolas depois, os instrumentos. Mas a história indiana, de acordo com Vinay Lal, ela é muito mais da pluralidade, dessa espécie de cosmopolitismo. Você tem a abertura de vários povos chegando em levas e depois você tem uma assimilação. E isso vai explicar a diversidade das regiões, das culturas, das línguas indianas, evidentes até os dias de hoje. Então a gente tem essas imagens que eu acho que compõem, e acredito que vocês, como eu ficam já abismados com a sofisticação dessas imagens. Uma coisa que também ainda não conseguiram e provavelmente não vão conseguir tão cedo é conseguir decifrar a escrita. São poucos exemplares, poucos caracteres que sobreviveram, então a dificuldade de você achar uma tradução disso vai ser muito grande. Até hoje não conseguiram, portanto, decifrar isso. Então eu tenho aqui um mapa desses povos que vieram aqui da região ao norte do Cáucaso, né? E por várias vertentes eles vão começar a migrar por várias partes. Eles remetem esses povos árias, os arianos. Primeiro são povos nômades que vieram das estepes. Haverá
por volta de 1200, 1500 a.C., uma série de mudanças climáticas e deslocamentos populacionais. E os áreas, eles entram nesse deslocamento, nessa tendência. Essa tendência de chegada de uma região do norte do Cáucaso e se espalhar por várias direções. Ao norte, as regiões que vai ser o continente europeu, regiões também do que vão ser na vertente mais oriental, até as fronteiras mais ocidentais e norte da China, e também regiões das terras persas e o norte das planícies do Indo, do Ganges, no norte da Índia. É interessante essa vertente aqui para gente, porque ela se desdobra em um desdobramento vai para as terras persas e outras vai para as terras indianas. O que é interessantíssimo, porque os textos mais recuados dos textos védicos, o Rig Veda, ele descreve também a questão da religião, das crenças e dos costumes, e que é muito similar aos textos antigos do que vão compor depois o zoroastrismo, que é o Avesta. Até o Avesta e Veda já tem uma certa similaridade. O conceito do fogo, que os zoroastrianos têm, também está presente nos cultos dos Árias, do cavalo, né? Depois vai ser incorporado muito valorizado o gado, isso no zoroastrismo também é muito importante, né? A questão do sol, da Súria, né? O deus do fogo, Agni, a Indra, o Indra, né? O deus que é também a questão da destruição e da guerra. Isso tudo está presente de outras vertentes também no zoroastrismo. Então é muito interessante a gente ver a origem comum que se tem nessa religião ariana e também no Avesta, né? Também haverá aí uma coisa que depois você trabalhar pelos linguistas, que da onde que vieram esses povos, eles vão começar a ser das origens mais remotas do conjunto de famílias que a gente fala que as línguas indo-europeias. Então a origem das palavras que depois vai se estabelecer num sânscrito, e nesse caso é um sânscrito tão antigo que é chamado sânscrito védico, não é nem o sânscrito clássico. Então hoje, quando você lida com os textos védicos, você está lidando com um sânscrito ainda muito anterior e antigo e diferente do que o sânscrito clássico. Até hoje os estudantes, brahmanes, eles recitam isso de memória, mas muitas vezes é para manter essa memória. É uma coisa quase que incompreensível do que é mantido. Tanto o sânscrito quanto também o que vai para que os zoroastrianos carregam, como também toda a vertente que vai para a Europa, elas carregam então as origens mais remotas da família das línguas indo-europeias. Então você tem do que vai originar depois o sânscrito, das línguas persas e o que vai nas línguas europeias, elas têm uma origem comum. Então você vê, por exemplo, quando a gente fala do deus do fogo, Agni, está ligado ao Igni, né, que é a questão do fogo, que depois vai estar em latim, inúmeros outros exemplos. Né? Então isso aponta já um deslocamento de um foco original dessas áreas, que depois vai ter uma série de consequências aí na história persa, na história indiana, e depois o deslocamento que vai para a Europa, mais a oeste. Isso vai se dar mais ou menos no período então de 2000 a 1500. Esse é o período que é o período védico mais antigo. E aqui nesse mapa eu mostro como que eles, chegando aqui pelo Hindu Kush, eles vão começando a se estabelecer na região do rio Indo, né? E depois, gradativamente, eles vão para as planícies e para a região da planície do rio Ganges e rio Yamuna, que aí se deslocam mais para leste, ao contrário do Indo, que desloca mais para o sul. Uma das teorias, inclusive, do que se estuda hoje, por que Harappa e Mohenjo-Daro teve a decadência, foi também questões climáticas. Tanto é que há evidências, porque a região do rio Indo, essa região noroeste indiana, do deserto do Thar, é uma região muito árida. E você tem evidências de que um rio, o Sarasvati, ele nascia dessa região aqui mais dos Himalaias e corria em direção ao mar.
essa parte, pela mudança do curso do rio, alguma coisa aconteceu, provavelmente em torno de 1500 a.C., ele secou esse rio. Não secou esse rio, ele mudou de curso provavelmente para a bacia do Ganges em Yamuna. Então ele começou a correr não mais para o sul nesse sentido, mas mais para a região do Ganges e Yamuna, em direção leste, a Baía de Bengala, ao invés da região de Sindh, né? Então é interessante, isso também faz parte das explicações da mudança e decadência da cultura Mohenjo-Daro Harappa. E também a gente observa também a entrada desses povos chegando, provavelmente ligados aí a essas questões das mudanças climáticas, né? Bom, eu falei a questão dos costumes dos áreas, né? Isso está bastante presente nos Vedas, os quatro principais. Ah, esse aqui é um retrato do início do século XX, bastante romantizado e pitoresco, né? Como vocês podem ver, só para fins de ilustração, né? E os Vedas é um conjunto de textos, tá? Um conjunto mais sagrado, talvez, aí, junto com algumas outras, os épicos hindus, que compõem aí o fonte do que se fala o Smriti, que é o que aconteceu, e isso remete a até uma santidade, uma sacralidade desses textos para se interpretar os costumes mais antigos do período védico, período, que tanto é que se fala período védico por causa desses textos. A mais antiga é o Rig, depois tem o Sama, o Yaju e o Yatava, né? Isso são uma série de textos que depois vão sendo compilados, vão sendo reinterpretados, tá? Porque você tem vários comentários depois que vão vir as Puranas, você tem depois os épicos que também vão ajudar a interpretar isso, os Upanishads, né? Depois você tem um sistema de tentar estabelecer um ordenamento jurídico, social, que vai ser as leis de Manu, já nos últimos séculos antes de Cristo. Né? Os Upanishads também vêm desse período, os Puranas. Né? Esses comentários finais, inclusive, algumas vezes se referem como as Vedantas. Vedantas são os comentários finais dos textos védicos. Então, o corpo védico, ele é a parte central da literatura mais antiga da história indiana. E a partir dali ele nasce, ele desdobra em vários estudos e comentários. Né? Eu estou muito lembrando, porque agora há pouco eu estava escrevendo sobre o Islã e também a questão na história persa e iraniana, é a tradição aí dos hadiths, né, do Islã. Nesse caso aí, claro, são especialistas, são grandes escritores, lendários escritores, talvez não tenha existido ou não, o Vyasa, por exemplo, o Valmiki, que quando eles compõem, eles vão em cima desse corpo védico, eles vão começando a esmiuçar histórias e a mitologia. Só para vocês terem uma ideia, o Rig, por exemplo, ele não menciona, ele menciona deuses que hoje não são quase que marginais no panteão hindu. O Agni, o Surya depois ele vai ser incorporado depois eventualmente com relação a Vishnu. O Vishnu mal é mencionado. Então você tem aí uma mudança ao longo do tempo, um deslocamento da ênfase no culto de deuses do sol, do fogo, da guerra, para questões mais, por exemplo, Vishnu, ligadas à questão da ordem, né, do exemplo, e conceitos também de desenvolvimento pessoal através das encarnações, dos deveres, né, os ideais dos deveres, que é o Dharma, do conceito de você depois tentar desenvolver-se para um desenvolvimento espiritual, né? Então existe essa ideia de que existe algo a ser cultuado, divino dentro de cada um, que é o conceito que vai aparecer nos Upanishads, né? Que são a Atman, né? E essa essência divina que todos compartilhamos, isso é estendido também para todos os seres vivos, né?
Isso inclui o gado, isso vai incluir também os insetos, os peixes, tudo. Mas, claro, aí é organizado no sistema kármico, né, de desenvolvimento, dependendo do que você faz, ou não, você pode entrar, regredir ou avançar ah, na escala kármica. E todos compartilhamos, então, esse Atman, né? Eu não vou entrar muito em detalhes disso mesmo, porque também não vou entrar em questões de filosofia védicas, Upanishads. Eu estou aqui como um historiador para comentar com vocês, mas é interessante só notar que há já uma ênfase muito nesse período védico posterior, né? Então tem aí, por exemplo, esses povos que chegam. E aí o Mahabharata, o grande épico, ele menciona as guerras do Kurukshetra, né, Kurukshetra aqui da planície dos Kurus, entre povos, grupos próximos dos outros, e guerreiam entre si. E o Mahabharata, por exemplo, ele, composto aí nos últimos séculos antes de Cristo, ele menciona essa questão dos deveres, do desenvolvimento espiritual, né, a tentativa de você já superar esse ciclo de reencarnações da vida mundana, de sofrimento, que depois o budismo vai retrabalhar isso, que é a questão do moksha, né? E aí eventualmente você conseguir se libertar disso, né? O moksha ele vai tentar então propor a libertação desse ciclo kármico. Tem a questão, então, eu falei então, do dever, que é da Dharma, e isso tudo vai ser exemplificado em personagens, como por exemplo o príncipe Arjuna, no Mahabharata. Isso está evidente até numa obra posterior ao Mahabharata, que vai ser o Bhagavad Gita. E ele, eventualmente, Arjuna, aqui são cenas das batalhas entre duas nações, na guerra do Kurukshetra. E o Mahabharata, ele aponta para o próprio nome diz, né? O grande Bharata, o que significa Mahabharata, são dos filhos de Bharata, né? Os filhos de Bharata são aqueles que... Eu tenho um mapa aqui anterior, só para mostrar para vocês. É um povo que depois eles vão se estabelecer nessa região das planícies de Kuru, e depois eles vão começar a avançar cada vez mais em direção ao curso médio do Yamuna e do Ganges. Isso vai se dar mais ou menos aí já 1100 a 700 a.C., tá? E o Mahabharata trata disso, retrata os confrontos, os ideais, né, os dramas também de divindades que estão presentes nesses embates. Então é o primeiro grande épico, junto com o Ramayana, são épicos centrais aí da história indiana. E ele propõe todos os fundamentos depois da filosofia do hinduísmo, e disso vai começar a desdobrar e vão pegar influência a outras religiões, o jainismo, o budismo, e por assim vai. Então uma das cenas de uma obra posterior que foi adicionada aí ao Mahabharata vai ser o Bhagavad Gita. E em determinado momento o Bhagavad Gita, o príncipe Arjuna, que está aqui ajoelhado, ele tem o seu condutor da carruagem dele, do príncipe, que é o Krishna. Só que ele não sabe que é o Krishna. E Krishna é uma encarnação de Vishnu. Ele é um avatar. Então ele consegue não mostrar sua aparência, assim como em outra encarnação anterior a outra, avatar de Vishnu, que vai ser Rama, vai ser o tema, por exemplo, do Ramayana. A gente vai fazer um comentário logo aqui depois. Mas no caso aí do Bhagavad Gita, quando é Krishna, ele eventualmente, o Arjuna, eles param a batalha, vocês percebem aí na ilustração, no meio da batalha, porque Arjuna ele começa a questionar por que ele tem que matar povos, primos, né, de outras nações. E Krishna, disfarçado, ele fala: olha, é a questão do seu dever. Você é um guerreiro, um kshatriya, e você tem o seu dever. É assim que você deve cumprir o seu dever. Isso faz parte do conceito do Dharma, né? Mas essa parte é linda, porque é uma parte que ele revela a angústia, o sofrimento,
um sentimento de empatia, de humanidade diante da morte. E Krishna entende isso. Chega um ponto que Arjuna, de tão angustiado, ele começa a questionar esse condutor da carruagem, fala assim, olha, mas como é que você sabe, da onde que vem isso? E aí o Krishna fala, então eu vou revelar para você quem eu sou. Eu tenho uma visão cósmica de tudo. E ele se revela nesse esplendor, nesses versos 5 a 8 do Bhagavad Gita, no capítulo 11, né, a visão cósmica, que ele se revela para Arjuna. Ele fala, olha, eu tenho 1 milhão de formas divinas, infinitas de cores e formas. Na verdade, ele fala que ele é a manifestação do todo o cosmos e dos deuses. Né? E isso consterna, claro, o Arjuna. Ele cai ao chão e ele tem uma espécie de, claro, de epifania. E vendo isso, ele fica atordoado. E Krishna até entende, que ele fala, olha, você está atordoado porque você nem sequer tem olhos para isso. Né? Você tem que ter ainda visões, porque eu vou revelar toda a grandeza dos deuses. Aí está todos ali desfilados atrás dele, nessa ilustração, e de toda a ordem cósmica. Né? Causa uma consternação, uma paralisia de Arjuna quando ele vê isso. E ele se convence, sim, que agora ele tem então o seu dever e ele tem aí o apoio de Krishna, portanto de Vishnu, né? A ordem cósmica para ele cumprir seu destino, o seu dever. Né? Então, essa talvez seja uma das partes mais marcantes do Bhagavad Gita. Outro vai ser Ramayana, que é o épico de Rama, outra encarnação, o avatar de Vishnu. Né? E o Ramayana ele vai ser um épico muito mais humano. Né? Ele não vai retratar tanto a guerra, embora haverá uma guerra, mas ele vai revelar muito mais uma questão de Rama, quando ele é expulso do seu reino, para provar o seu valor. Ele vive um tempo na floresta e eventualmente a sua esposa amada, Sita, ela é sequestrada por uma divindade, vamos botar maligna, né? As coisas nunca são tão complexas, tão simples assim. Mas essa divindade que sequestra o Ravana, ele vai sequestrar a Sita e vai levar para o reino dele, que é o reino de Lanka. Né? E aí alguns hoje identificam como o reino de Sri Lanka, a ilha, como esse local onde ele sequestrou a esposa de Rama. E ela fica anos ali sendo sequestrada. E Rama, então, ele vai caminhando em direção ao reino de Lanka, a tal ponto que ele conta com a ajuda de várias divindades silvestres, né, de forma zoomórfica, né, como Hanuman, outros aliados do reino animal, né, divindades com formas animais, então aí está retratado. E eles vão ajudar o Rama a guerrear, a construir a ponte, né, para a ilha, está aí apontando o Rama nesse sentido, com apoio de todo o exército aliado que ele consegue, e depois eles conseguem invadir e aí recapturar Sita e derrotar esse deus Ravana. Então é belíssimo esse épico, porque ele mostra os valores da lealdade, da perseverança, do dever que Rama apresenta. Rama ele é praticamente uma forma ideal, pedagógica de conduta, né? Ele é um ser perfeito. São as virtudes mais ideais de uma conduta humana. Agora, tem várias interpretações, né? Você tem essa questão aí de como ele vai atrás da lealdade, persevera na busca por Sita. Depois de anos eles voltam. E outras interpretações, por exemplo, é que depois de um tempo, Rama, junto com Sita, ele começa a perguntar se ela manteve a sua castidade quando estava no reino de Lanka. Né? E eventualmente ela, para provar, ela se sacrifica. Ela fica inconformada, ela demonstra isso e ainda persiste a dúvida de Rama sobre a questão da castidade de Sita.
E numa das interpretações, ela tem o processo de voltar ao ventre da sua mãe terra, que é a Bumi. Ou seja, ela volta aí ao ventre da terra. Isso dá para entender o que acontece. E aí ela é retratado a conduta ideal feminina aí, do sacrifício máximo de uma esposa ideal diante de valores aí do masculinos, ou no caso aí até de ramo. Isso tem várias interpretações, eu não estou falando que essa é a interpretação perfeita, etc. Existe muito questionamento, mas esse é um dos questionamentos que isso, na verdade, vai ser fonte de muitas indagações, reflexões sobre a questão do papel da mulher, da conduta ideal. Você tem depois a literatura relatando que a mulher ela deveria, na morte de um esposo, pelo fogo, na cremação, você tem aí a mulher, ela também ela deve se jogar, o processo que é o sati, para demonstrar máxima lealdade com o esposo morto. Ela se joga nessa pira funerária do esposo. Isso também aí remete a um outro conceito do sacrifício feminino, que vai permear a literatura hindu, tá? Isso vai ter vários momentos disso. E é uma coisa problemática. Isso é problemática no sentido de que isso demonstra, depois vai começando a cristalizar isso ao longo da literatura indiana, nessa exigência da lealdade absoluta, sacrifício feminino de extrema lealdade. O Código de Manu, por exemplo, que começa a estabelecer a questão dos deveres da sociedade indiana nos últimos séculos antes de Cristo, ele fala também dos deveres da lealdade absoluta que a mulher deve prestar para o seu marido, para o seu esposo, né? Na verdade, o Código de Manu ele é muito duro. Quando ele estabelece a questão das castas, né? Isso começa a ser trabalhado já nos últimos séculos antes de Cristo, demonstrando um período já de avançada urbanização. A gente está praticamente já entrando num período em que esses povos, quando chegam na planície gangética, já começam a estabelecer em cidades-estados muito numerosos, muito diversificado e numeroso nessa região da planície muito fértil, né? Decorrente da agricultura, também decorrente da criação do gado, possibilita então grandes assentamentos, cidades que começam a estabelecer. E dali, a partir dessas cidades, vão começar a aparecer reinos e até impérios nessa região. Já estou até já adiantando o que a gente vai ver na próxima aula do que vai se cristalizar em reinos e empresas nesse sentido. Mas o Código de Manu, por exemplo, ele começa a estabelecer questões sociais, por exemplo, a sua lealdade da mulher para o homem, ou de um súdito diante de um rei, de um guerreiro para o seu valor, para o sacerdote aí seria, junto com os guerreiros, uma mais alta casta, porque eles são ordenadores, eles são exemplos da virtude. Aqueles que não se encaixam neles é jogado já numa ordem hierárquica ou de castas menor. Né, isso vai ter um grande problema, porque depois isso vai ser ordenado entre eles, mas quando entram outros povos e outras ocupações que até então na época não se imaginava, você tem um universo de ocupações, de situações que não era previsto no Código de Manu, estrangeiros, né, outras ocupações. E aí, então esse sistema de castas, essas varnas que eles falam, que a varna significa cor, quando ela se estabelece em 4 grandes categorias, depois começa a surgir outras categorias que são muito mais flexíveis, que são os jatis. Então você tem aqueles que trabalham as joias, aqueles que trabalham o algodão, comerciantes, pessoas que lidam com perfume, enfim. E aí você, dentro dessas categorias várias, você tem várias jates, e as jates elas são mais flexíveis. Uma pessoa que pudesse enriquecer, ou pela virtude da sua conduta, ela poderia ter uma mobilidade maior. Então não era tão fixo assim, não era tão inflexível quanto a gente tende a imaginar. Ela é muito mais complexa. Por isso que eu não gosto muito de ficar enfatizando a questão das casas, que parece que são categorias atemporais, fixas,
que ordenam de maneira definitiva a sociedade indiana. Não é assim. Isso já nos séculos antes de Cristo já tinha uma questão das contradições, das mobilidades, né? Mas o Código de Mano ele marca esse período de tentativa de ordenamento e também é questão da expressão de uma dominação em cima de minorias, que eram os Shudras, povos que não pertenciam a essa questão social, que não eram considerados nem sequer dignos dessa hierarquia, são os últimos, né, as ocupações mais indignas, como era considerado, como também estrangeiros e também as mulheres, né? Tanto que em determinados momentos no Código de Manu ele fala, olha, você homem, se você não se comportar de maneira exemplar, você pode depois ser reencarnado como uma mulher. Então existe uma questão da imposição patriarcal que pode remeter aos valores patriarcais que os árias trouxeram na vida nômade. Também nos relatos do Rig Veda você tem exemplos disso. Uma sociedade muito patriarcal. Hoje tem um debate sobre também, porque existe um corpo de literatura que vão vir, por exemplo, dos Tamils, que não tem uma sociedade tão matriarcal assim. Né? Patriarcal, desculpa. Ela mostra muito mais autonomia das mulheres em sociedades. Por exemplo, na literatura Sangam, que remete à literatura Tamil, você tem outros relatos, né? Diferentes. Então, outro tipo de modo de vida diferente das regiões norte-indianas aí que se estabelecem nessa região. Eu acho que eu gostaria de encerrar por aqui, né? As primeiras considerações. Eu só gostaria de primeiro deixar como a primeira aula, e provavelmente muita gente assiste principalmente a primeira aula e depois ou desiste, etc. Que primeiro continue, porque eu vou continuar esse projeto ao longo do tempo, né? Vai demorar, porque exige um esforço enorme para isso. Aqui eu estou apresentando uma visão, primeiro, claro, pessoal, né, e de um historiador, tá? Não estou falando, mas você interpretou aquilo errado. Não, isso aqui é uma interpretação minha como um historiador, não sou especialista em questões de filosofia nenhuma. Mas eu estou aqui fazendo uma análise histórica disso, claro, de maneira introdutória. Eu não entro em detalhes muito do que poderia ser trabalhado aí com a questão de conceitos filosóficos, isso eu posso apresentar mais depois ao longo das aulas, mas a questão histórica vocês podem achar no meu livro, tá? Que eu mostrei para vocês aí da história da Índia. Então, aqui a gente dá o contexto histórico do que eu estou analisando com vocês, né? E isso está inserido também no meu História da Ásia. Tá? Então, eu acho que é isso. Eu gostaria de parar por aqui. Próxima aula que eu vou gravar vai ser um período já mais dos Majaparnadas, que vão estabelecer cidades-estados, e é nesse período, inclusive, de efervescência cultural urbana, que é considerado quase que uma segunda onda de urbanização de 600 a 300 a.C., que está nesse contexto, inclusive, do estabelecimento dos Upanishads, Puranas, do surgimento de outras religiões, visões mais heterodoxas que depois viram outras religiões, o budismo, o jainismo, nasce nessa efervescência urbana cultural já de 600 a 300 a.C. na planície gangética, do que hoje é as províncias do Uttar Pradesh e Bihar. Né? E aí, a partir daí, a gente vai começar a entrar no período, primeiro, vou me concentrar nessa região gangética, mais no norte, mas depois eu vou fazer também análise de outras regiões indianas, porque ao sul ali você tem o Planalto do Decão e além da Cordilheira das Víndias, que a gente fala, você tem outros povos de outra tradição cultural, linguística, que a gente fala que é o conjunto das ilhas, das famílias de língua dravidianas, que tem uma história completamente à parte, que eles vão ter a entrada de sacerdotes brahmanes que vão trazer o corpo de literatura do sânscrito e vão assimilar também as práticas, os deuses, os cultos que eles tinham anteriormente, para gradativamente montar depois esse panteão vasto dos deuses hindus. Mas isso significa, novamente, eu gostaria só de deixar claro isso, assim como os árias quando chegaram, e depois esses sacerdotes brahmanes, e também até budistas quando chegam no Sri Lanka, em outras regiões, também na costa indiana, mais ao sul, não é simplesmente uma invasão, uma imposição, é muito mais um contato que depois vai começando a se misturar e ganhar outros áreas. Então, o que eu digo na parte da história é muito mais
interessante notarmos os contatos duradouros de maneira pacífica do que a questão da guerra. Existe, sim, existem as guerras, mas elas não são a regra ao longo da história. Ela é muito mais de contatos, de influências mútuas que vão começando a moldar a cultura, a língua e etc. Se fosse simplesmente uma imposição, você teria então os árias impondo todo o seu sistema religioso, cultural sobre todo o norte da Índia e depois a imposição de uma cultura arianizada para toda a região da Índia. Isso não acontece. Nem de perto acontece algo assim. E é algo que por isso que eu estou batendo nessa tecla. Até uns 40, 50 anos atrás, tradicionalmente a gente falava, não, ó, existiam povos arianos que vieram, dominaram, porque dominavam o cavalo, a carruagem, o ferro, e dominaram toda a região norte e o restante da Índia. No século XIX, isso também era muito corrente na historiografia indiana, e foi até de uma maneira usada para falar, olha, os britânicos endossavam isso, falar, olha, agora nós somos uma espécie de novos arianos. Não no sentido nazista, tá, gente? Esquece isso. Né? Tô falando mais a questão de áreas que vêm estabelecendo seu domínio, e era mais que natural, na época do século XVIII, XIX, que falar, olha, os britânicos agora chegaram e também dominaram, assim como os árabes fizeram. Então fazia até parte de um projeto de interpretação que endossaria o imperialismo britânico sobre os povos indianos. Hoje não, a gente vê nos últimos 50 anos historiadores, excelentes historiadores indianos que buscam agora outras histórias que estão lá, que vieram do sul, de outros valores que vão se mesclar com o sânscrito traz vindos do norte, as adaptações, a entrada de novos deuses, novos cultos. Então, na verdade, a religião, ela o que depois os indianos, os britânicos vão botar nesse termo simples que chamam hindus, na verdade é um universo de deuses, de cultos, de práticas que vão se moldando, vão se adaptando e ganhando forma de acordo com a região e o tempo. Né? E é muito importante termos essa consideração. Não somente a questão também da mistura, como também das migrações, porque depois disso, por exemplo, quando surge o budismo, você teve a entrada de monges budistas pelas rotas terrestres que levam lá para o norte do Hindu Kush, nas regiões da Ásia Central, depois regiões ocidentais da China, como na região do Planalto Tibetano, e na direção dos mares também, porque eles também levam sacerdotes brahmanes e também budistas, eles atravessam o oceano, a Baía de Bengala, vão na costa da Birmânia, do Myanmar atual, no Sudeste Asiático, até para as ilhas indonésias. Então tem um processo de difusão grande, que começam a ganhar forma aí nos últimos séculos antes de Cristo, tá? Então, quando a gente fala da história indiana, a gente está falando de uma larga repercussão em regiões do sul, sudeste e no Oceano Índico, sudeste asiático no Oceano Índico, em várias ilhas. É importantíssimo, portanto, estudarmos a história da Índia para entendermos parte significativa da história da Ásia. Né? Bom, vou parar por aqui. E aí a gente então vê na próxima aula já esse período já da segunda urbanização, estabelecimento de reinos e impérios aí na região da Índia, tá bom? Então vejo vocês aí na próxima aula.